Concordância verbal, parte 2. O verbo fica no singular quando, no caso da expressão mais de um, né? O verbo vai ficar no singular quando mais de um não estiver repetido e não houver ideia de reciprocidade. Exemplo, mais de um candidato não compareceu. O verbo vai passar para o plural quando mais de um, a expressão mais de um, aparecer repetida. Por exemplo, mais de um parente, mais de um amigo davam gritos de alegria. Aí, o verbo vai ficar no plural também quando há a ideia de reciprocidade na expressão mais de um. Então, mais de um vereador ofenderam-se na Câmara, ou seja, mais de um vereador ofendeu um ao outro mutuamente, né? Então, a ideia de reciprocidade. Então, vai para o plural, ofenderam-se. O verbo vai ficar no singular quando a expressão partitiva, quando há a concordância com a expressão partitiva. Exemplo, uma parte dos torcedores deixou a arquibancada. Então, uma parte, a expressão partitiva deixou a arquibancada. Então, concorda, o verbo fica no singular e concorda com a expressão partitiva. Uma parte dos torcedores deixou, uma parte deixou. Agora, vai para o plural quando a palavra está no plural. Então, uma parte dos torcedores deixaram a arquibancada. É facultativo. Agora, no caso do sujeito composto, resumido por aposto, tudo, nada, ninguém, todos, tem essa questão do singular e do plural também, né? Então, árvores, plantações, casas, tudo foi destruído pelo temporal. Agora, o verbo vai ficar no plural quando a gente tem um outro caso. Por exemplo, amigos, parentes, vizinhos, todos compareceram à festa. Agora, verbo ser, caso de verbos no singular ou no plural. Na determinação de datas, horas e distância. Bom, com predicativo no singular, o verbo fica no singular. E com predicativo no plural, o verbo fica no plural. Exemplo, hoje é dia 13 de maio e hoje são 13 de maio. É meio-dia, logo será 1h. São 7h, logo serão 8h. Então, serão está concordando com horas nesse caso. Então, quando a gente tem um predicativo no plural, verbo fica no plural. Quando tem um predicativo no singular, verbo fica no singular. Na indicação de preço, medida ou qualidade. Bom, com predicativo no singular, o verbo fica no singular. R$100 é pouco, 3 metros é muito, 5 quilômetros é demasiado. Quando temos o caso de sujeito não determinado por artigo ou pronome possessivo, com predicativo no singular, o verbo fica no singular. Pessoas falsas é veneno. Então, o está concordando com veneno. Plumas coloridas é sinal de festa. O está concordando com sinal de festa. Pronomes isto, isso, aquilo, tudo ou o aquilo, né? Ou o aquilo como sujeito e predicativo no plural. Então, o verbo vai ficar no plural quando concordar com o sujeito, facultativo. Então, o verbo concorda com o sujeito, é facultativo. E o verbo pode concordar com o predicativo, e aí ele vai ficar no plural. Se ele é verbo no singular, aí ele vai concordar com o sujeito. Verbo no plural vai concordar com o predicativo. Exemplo, e tudo é chuvas que orvalham. Luiz Alves respondeu que eram tudo qualidades excelentes. Sujeito, verbo ser e predicativo. A palavra que indica pessoa prevalece sobre a que indica coisa. O homem, pessoa, é. Então, o homem é. Então, o verbo vai concordar com o homem, com a pessoa, no caso. Então, o homem é cinzas. A coisa nesse caso, a pessoa está prevalecendo sobre a coisa. Estas cinzas, a coisa, no caso, é meu pai. Então, tá concordando com pessoa, com o pai e com o homem. O substantivo próprio prevalece sobre o comum.
O doutor Onofre era suas esperanças de cura, os cuidados da mãe, a Lili. O plural prevalece sobre o singular, desde que não se contrariem as duas regras anteriores. As alegrias verdadeiras são a recompensa dos justos. O problema eram os móveis. O pronome reto prevalece sobre qualquer palavra. Aqui o chefe sou eu. O traidor foste tu. Faça a concordância escolhendo uma das formas dos parênteses. Bom, mais de um nadador, o Brasil nas Olimpíadas. Representou ou representaram? Bom, mais de um nadador. Um nadador representou. Então, verbo vai concordar com um nadador. Mais de um nadador representou o Brasil nas Olimpíadas. Mais de 20 candidatos desistiram, porque desistiram vai concordar com candidatos. C. Mais de um deputado, mais de um senador. Aqui tem o caso do quando mais de um aparecer repetido, o verbo vai ficar no plural. Então, mais de um deputado, mais de um senador participaram da negociata. Agora, mais de um torcedor agrediam-se nas arquibancadas, porque tem a ideia de reciprocidade. Então, sujeito representado por mais de. O verbo concorda com o substantivo que segue a expressão. O verbo fica no plural se houver repetição ou ideia de reciprocidade. Faça a concordância adequada empregando um dos verbos dos parênteses. Bom, primeiro de tudo, já para a conclusão. Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, o que é uma expressão partitiva? A ideia de parte do grupo. Então, quando o sujeito é formado por uma parte do grupo, né, por uma expressão partitiva seguida de um substantivo no plural, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Então, aqui, uma grande quantidade de torcedores pode ser invadiu ou invadiram o gramado. As duas formas estão corretas. O mesmo ocorre para a maioria dos jornalistas acompanhou ou acompanharam os fatos. Um grupo de boiadeiros, um grupo chegou ou um grupo de boiadeiros chegaram. Estão corretas as duas formas. Um bando de vândalos invadiu a sala de troféus e, está correto, um bando de vândalos invadiram a sala de troféus. As duas formas corretas. Faça a concordância adequada. Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. Quando aparecer aposto resumidor, o verbo concorda com o aposto. Então, alunos, mestres, diretores, ninguém é um aposto resumidor. Então, o verbo vai concordar com o aposto. Alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. Alunos, mestres, diretores, todos faltaram, porque o aposto resumidor está no plural. Então, se o aposto resumidor está no plural e o verbo tem que concordar com o aposto resumidor, o verbo ficará no plural também. Alunos, mestres, diretores, todos faltaram. Os livros, os móveis, as roupas, tudo estava fora do lugar, porque o verbo tem que concordar com o aposto resumidor. Aposto resumidor é o quê? Tudo. Nessa letra C, né? Tudo, a palavra tudo é o aposto resumidor. Então, tudo estava fora do lugar. Conclusão, quando o sujeito composto é resumido por um aposto resumidor, tudo, nada, nenhum, cada um, cada qual, outro, ninguém, etc., o verbo concorda com esse aposto. Escolha um dos verbos dos parênteses e faça a concordância correta. Qual de vós abandonará a luta? Porque o abandonará, o verbo, né, vai concordar com o qual. Então, qual de vós abandonará? Qual abandonará? B. Nenhum de nós gostou do filme. Por quê? Nenhum gostou. Eu estou concordando com o nenhum.
quando o sujeito é representado por um pronome interrogativo ou indefinido no singular, seguido da expressão de nós ou de vós, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Por isso, qual de vós abandonará? Nenhum de nós gostou. Quando assim, o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural, então vai ficar no plural, ou vai concordar com os pronomes nós ou vós, desde que o primeiro pronome apareça no plural. Então, seguindo. Algum de nós, tenho que concordar com o algum de nós será, porque eu estou concordando com o algum. De qual dentre eles toca violão, porque eu estou concordando com o qual. Pronome interrogativo. E está no singular, então o verbo fica no singular. Quais de vós, agora o pronome interrogativo está no plural. E aí o meu verbo vai para o plural ou para, na verdade para as duas formas. Então, qual de vós abandonarão? Ou pode ser também abandonareis, porque o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural ou vai concordar com os pronomes nós ou vós, tá? Então, as duas formas estão corretas. F. Muitos de nós não gostaram ou gostamos do filme, porque tanto faz concordar com muitos ou com nós. Então, as duas formas estão corretas. Alguns de nós serão ou seremos castigados. Vários de nós conhecem ou conhecemos o assunto. As duas formas estão corretas porque sujeito representado por pronome interrogativo ou indefinido no singular, seguido da expressão de nós ou de vós, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Agora, quando o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural, quando ele concordar com nós ou vós, e o primeiro pronome, esteja no plural. Então, o verbo ficará na terceira pessoa do plural ou concordará com os pronomes nós ou vós, desde que o primeiro pronome apareça no plural. A palavra que indica pessoa, quando é sujeito, prevalece sobre a que indica coisa. Então, Maria, que é a pessoa, vai prevalecer sobre os encantos da casa. Então, Maria está no plural ou no singular? No singular. Então, Maria é os encantos da casa. Agora, o homem é pessoa e cinzas é a coisa. Então, o homem vai prevalecer sobre a coisa. Ou seja, o verbo vai concordar com o homem, porque ele indica pessoa. Então, o verbo concorda com a pessoa, porque pessoa prevalece sobre a coisa. Então, o homem é cinzas. Nossos encantos é coisa e Maria é. Então, nossos encantos é Maria. O plural prevalece sobre o singular, desde que não seja contrariada a regra anterior, ou seja, as derrotas do Palmeiras são a esperança do São Paulo, porque o plural prevalece sobre o singular. Então, as derrotas são. O verbo está concordando com as derrotas. Minha preocupação são as últimas cláusulas. Então, o verbo está concordando com as últimas cláusulas do edital. O pronome reto eu, tu. Pronome reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, prevalece sobre qualquer outra palavra. O responsável pelo menor somos nós, porque eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas prevalece sobre qualquer outra palavra. Então, se nós, nesse caso, nós somos. Então, o responsável pelo menor somos nós. O proprietário desse veículo és tu, porque tu é o você, então és você, né? És tu. Na verdade, és tu, não é és você, não. És tu. O Brasil, senhores, sois vós, porque tenho que pensar no vós. Vós sois, tu és, nós somos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
hoje. Lembrando, na determinação de datas, horas e distância, quando a gente tem um predicativo no singular, o verbo fica no singular. Predicativo no plural, o verbo no plural. Então, o meu predicativo nesse caso, 20 de novembro, está no plural. Então, hoje são 20 de novembro. 10 quilos, bom, se o sujeito for, na verdade, predicativo no singular, que indica insuficiência, suficiência ou excesso, prevalece sobre o sujeito plural, que indica a quantidade. 10 quilos, a quantidade. Aí depois, muita carne, muita indica excessividade. Então, quando indicar insuficiência, suficiência ou excessividade, essa indicação vai prevalecer sobre o sujeito plural que indica a quantidade. Então, muita vai ter que concordar com o verbo muita. Muita carne é. Então, 10 quilos é muita carne. Agora, já, meio-dia e 20. Já é meio-dia e 20. A pátria não é um único indivíduo. São todos são. Então, são, e são. Alternativa correta, E. FGV, leia o texto. Feijoada, couve e laranja. Tanto a feijoada como a couve, em ferro, que pode ser mais bem, agora eu já falei, né? Mais bem absorvido. Absorvido é o verbo no particípio, então por isso que eu usei pode ser mais bem absorvido. Absorvido, verbo no particípio, então mais bem. Quando aliado, uma fruta rica em vitamina C, como é o caso da laranja. Portanto, essa combinação pode ser perfeita para quem tem anemia ou precisa melhorar ingestão de ferro no organismo. A ingestão recomendada de ferro é de 10 mg homens e 15 mg mulheres por dia. 3 colheres de sopa de feijão, por exemplo, tem cerca de 3 mg de ferro. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com... Bom, eu já dei spoiler, falei do mais bem, então D ou E. Tá. A D, vamos ver. Tanto a feijoada como a couve é rica? Não, são ricas em ferro, que pode ser mais bem absorvido quando aliado a uma fruta rica em vitamina C, A sem crase, então E de casa. São ricas mais bem e A sem crase.